Mas olha, que bom estarmos juntos, não é? Sempre o sábado é esperado por mim para vir conversar com vocês e conversar sobre coisas sérias. Nós vamos preparar juntos os textos da homilia de amanhã, do domingo. E esse domingo é um domingo especial, porque depois teremos só a festa de Cristo Rei e entraremos na preparação para o Natal. Mas esse domingo é marcado por alguns textos interessantes. Eu vou começar com o primeiro texto da Bíblia, que dirá do livro de Daniel, um profeta Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, um trecho muito pequeno. E o que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte, até eu vou dar uma lida para vocês, para a gente explicar melhor. Como é um texto assim, precisa uma certa reflexão, é interessante. Veja só o que o Daniel diz. Se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o próprio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Vamos entender um pouco esse texto, para a gente depois tirar algumas lições, ensinamentos para a nossa vida. Primeiramente, quando foi escrito esse livro, havia uma grande perseguição. Perseguição lá do Antíoco, né, dos sucessores dele, queria obrigar o povo a deixar a religião, pegar outra religião. Houve até a profanação do templo. Foi uma coisa muito triste. E muitas pessoas morreram. Outros abandonaram a fé, aderiram ao rei, à proposta do rei. Bom, então nesse momento, aquelas pessoas que estavam conservando-se firmes, né, estavam ali firmes na fé, começaram a assim, ter um sentido de desânimo. Porque realmente, quando a coisa é muito difícil, muito dura, muitas pessoas começam a pensar, mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? E então vem aquele sentimento, aquela tentação de realmente deixar tudo. Não, vamos viver a vida, né? Então, nesse momento, o Daniel escreve esse texto, que é um texto de esperança. Quer dizer, está ruim, está acontecendo tudo isso, parece que o mal está vencendo. E então, o que vai acontecer, afinal de contas? Deus está se esquecendo de nós? O que está acontecendo? E aí, então, ele lança um olhar para o futuro. Quer dizer, o que vai acontecer? Deus vai vencer. Então, ele fala aqui de Miguel, o arcanjo São Miguel. Miguel significa quem é como Deus, né? Então, é de propósito que vem realmente esse nome. Quer dizer, está tudo ruim, mas quem é como Deus? Mas parece que o mal é maior que Deus? Não, esse é um momento, virá um outro momento. E esse outro momento será o quê? Realmente quando vai haver a vinda de Deus, Deus vai vencer o mal. Nesse tempo o teu povo será salvo. Todos os que se acharem escritos no livro da vida. Então, aqueles que seguiram o caminho de Deus despertarão para a vida eterna. E os que foram para o mal despertarão para o próprio eterno. Então, é uma visão de esperança. É como um jogo de futebol, vamos dizer, né? Você está sofrendo, seu time está perdendo, parece que a coisa está ruim, mas a gente não sabe o final. O final é que vai dar o tom. Se você, por exemplo, for ver um jogo de futebol, mas é uma repetição na televisão, você já sabe que seu time ganhou, então aqueles momentos de sofrimento, você sabe, isso daqui passa. Temos um momento maior, que é a nossa vitória. Assim também com relação à vida. A esperança nos faz enxergar o final da história. E o final da história vai ser realmente a vitória de Deus. O mal vai ser vencido. Isso aqui é muito interessante, porque nos dá, assim,
um olhar sobre o que é a nossa vida, o que está acontecendo. Nós estamos vivendo momentos muito complicados no mundo inteiro, né? Hoje, por exemplo, uma onda de abandono das religiões, né? Por exemplo, eu ouvi uma estatística da França, 60% dos habitantes franceses dizem que não acreditam mais em Deus, né? E há outras pessoas que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então a gente fica assim meio, às vezes, para baixo, né? Quer dizer, qual o futuro da religião, qual o futuro das igrejas, como é que vai ser daqui a 50 anos, 100 anos, como é que vai ser? E às vezes nós caímos num pessimismo, meu Deus do céu, não é? Temos lugares no mundo em que os cristãos são massacrados, são perseguidos, não é? E a gente fica assim meio para baixo, mas aí é que a gente tem de lembrar o que aconteceu naquele tempo de Daniel, temos de olhar para a frente. Aliás, esse é o sentido também da segunda leitura da Carta aos Hebreus, porque no tempo que foi escrita a Carta aos Hebreus, aquelas comunidades estavam passando por perseguições. Aqueles primeiros anos da nossa igreja, aliás, os 300 primeiros anos, né, foram muito complicados. E essas comunidades dos hebreus, estavam passando por problemas de perseguição e problemas internos também de desentendimentos. E então a carta aos Hebreus, ela lança um olhar para o futuro. Então vai dizer, né, veja só que bonito aqui, ele ainda faz aquela comparação, você deve se lembrar, aquela comparação com os sacerdotes do templo. Jesus é o sumo sacerdote. E ele vai dizer, né, o que acontecia. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Então, isso era lá no templo de Jerusalém. Agora, Jesus, ao contrário, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus é Deus, então ele deve ser adorado, ele já é vencedor. Então não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quer dizer, Jesus vai vencer. Ele é o vitorioso, desde já é vitorioso, mas a vitória final será realmente quando Jesus voltar. Ele veio uma primeira vez, viveu, morreu, ressuscitou, está junto do Pai, é vitorioso. Mas a vitória final vai acontecer quando Jesus vier para acabar com o mal, a maldade que existe no mundo. De fato, com esta única oferenda que Jesus ofereceu, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Quer dizer, Jesus não precisa morrer de novo. Morreu uma vez só por nós. Se ofereceu por nós. Então, essa é a vitória de Cristo, né? E ele diz, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Jesus ofereceu uma vez só, pronto. Agora, a olhar para frente, o negócio está complicado, o negócio está difícil, é pandemia para cá, pandemia para lá, é crise econômica para cá, crise econômica para lá, problemas morais, olha, desmantelamento da família, que é uma coisa muito séria na sociedade. Nós vamos colhendo, já estamos colhendo frutos, não é? Vamos ter sempre uma sociedade muito violenta por causa de tudo isso. E então, a gente vai desanimar? Não, não, de maneira alguma. Vamos aí tentando construir o reino de Deus, lutando pelas coisas de Deus, porque esse reino é vitorioso, ele vai vencer com certeza, né? Depois, nós temos aqui o trecho do Evangelho de Marcos, o capítulo 13, versículo 24 a 32. É no mesmo sentido. O Marcos, quando escreve esse evangelho, Marcos foi companheiro de Paulo, foi companheiro de Pedro também, não é? E o Marcos,
ele também viveu numa época complicada, como essa da carta aos Hebreus. Quer dizer, todas aquelas coisas. E estavam acontecendo algumas coisas no mundo também meio estranhas, né? As perseguições primeiro, né? O Nero, o Domiciano, etc., fizeram contra os cristãos. Foi bárbaro, né? No tempo do Nero, ele iluminava o jardim dele, dependurando pessoas vivas, cristãs, né? Amarrados em sacos de estopa com a betume, que eles chamavam naquela época, punham fogo, a pessoa ficava com tocha viva a noite inteira, iluminando o jardim do homem. Coisas tremendas que aconteceram. Depois vieram os terremotos. No ano 61, houve um terremoto que arrasou 10 cidades da Grécia, né? Depois, mais tarde, houve um terremoto na Itália, grande, e o de Vesúvio, ele explodiu, né? Que cobriu quase uma cidade, 3 cidades, aliás, Pompeia, Herculano e um outro lugarzinho, né? Quer dizer, então o pessoal olhava e falava, mas será que não é sinal de que Jesus está voltando? Os cristãos pensavam assim, né? E aí, então, o texto de Marcos a gente entende nessa época, e também de luta, de encontros, de problemas, não é? Quando as pessoas já começavam a vacilar um pouco, e aí a coisa demorando também para Jesus voltar. E então São Marcos vai dizer, depois as palavras de Jesus, né? Depois da grande tribulação, o que é? A grande perseguição que havia. O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, as forças do céu serão abaladas. E aí então vereis o quê? O Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Quer dizer, aquele momento todo que estavam vivendo, isso ia passar, porque haveria um momento mais fantástico, né? Um momento assim maravilhoso. Jesus vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? E ele vem fazer o quê? Veja, ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Então vai acontecer isso, Jesus vai vir e será um dia muito bonito. Para nós que acreditamos, será realmente a vitória do bem sobre o mal, a vitória do Deus sobre o maligno. E aí Jesus fala assim, olha, vocês prestem atenção nos sinais, como os agricultores, que sabem quando está chegando uma estação, acabando outra estação do ano, com primavera, verão, outono, inverno, eles pelos sinais percebem. E vocês então, prestem atenção aos sinais dos tempos, né? E fiquem atentos, e o importante é que realmente vocês vivam bem, a gente guarde essa esperança, essa certeza. E Jesus diz aqui, essa geração não passará que tudo isso aconteça. Mas essa geração passou. E Jesus falou isso ali pelo ano 30 e pouco, né? Houve um erro no calendário, portanto, seria o ano mais ou menos 20, 27, 28, né? Quando Jesus falou isso. E a geração passou. O que significa isso? Significa que o que vai acontecer é que o reino de Deus já está no meio de nós. Então, o que vai ocorrer no final dos tempos é realmente a vitória do reino de Deus sobre o reino do mal. E depois, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai que está nos céus. Quer dizer que então, o que nós temos de ver com relação ao final dos tempos? Como muita gente aí fica apavorada, vai acontecer, não vai acontecer, essas coisas todas, né? Está acontecendo isso, não vai atrás disso, não. A gente não deve ir atrás disso. No Evangelho de Lucas fala muito bem isso. O que a gente deve fazer é viver bem, né? E depois, nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. A coisa está ruim, mas vai passar, vai passar. Deus está conosco, Deus é mais forte que tudo,
Miguel, quem é como Deus, né? A força de Deus. Portanto, é assim um olhar para a frente. Nós cristãos e cristãs devemos ser homens e mulheres de esperança. Nós nunca podemos perder a esperança na nossa vida, que é o grande mal dos dias de hoje, hein? Grande mal. Aí, esses dias, estava lendo uma análise do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo? Primeiramente, o pessoal não olha mais o futuro. O pessoal não olha mais o passado. Só olha o presente. De fato, o presente é a única coisa que a gente tem na mão. Mas a gente não pode perder a visão, olhar para frente, né? Para onde que nós estamos caminhando? Olhar para trás, de onde nós viemos. É importante tudo isso. Então, numa sociedade assim, a pessoa só pensa o quê? Em gastar, consumir, uma sociedade de consumismo, né? Materialismo. Então, só se pensa nisso, né? Como se isso trouxesse a felicidade. E não traz a felicidade. Nosso desejo, que nós temos dentro, cada um tem dentro de si, ele não se satisfaz com essas coisinhas. No momento, parece que sim, mas daí a pouco, né? Hoje você tem um celular muito bom, está feliz, mas saiu um outro celular mais perfeito, 5G agora, né? Você já está pensando em comprar um 5G. Depois vai sair 6G. Você vai... Depois vai sair lá, o 7G. Porque as coisas vão se aperfeiçoando. A tecnologia está avançando numa velocidade extraordinária, né? E assim outras coisas também. E o pior é que nós fazemos nossos desejos que passam muito rápido, não é? Também com relação às pessoas. Então, os relacionamentos são isso, são descartáveis, né? Descartáveis. Você descarta as coisas materiais e vai descartando também o amor, as pessoas, né? Como se fossem coisas. E então isso tira de nós a esperança. Que a esperança é olhar para onde nós caminhamos. Então, entender agora, olhando para o futuro. E nós cristãos já sabemos o final, como é que vai ser. Então, a gente tem um olhar grande. Então, se a gente passa problemas, aí então não é o fim do mundo, não. O fim do mundo vai ser um encontro muito grande com o nosso Deus. Agora, o Salmo 16, na Bíblia hebraica, de 15 na Bíblia grega, é bonito também, porque é um olhar de muita confiança em Deus. Veja só. Ó Senhor, é uma oração. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Veja, portanto, é uma certeza. Olha, eu estou aqui, estou passando momentos complicados, mas eu estou nas mãos de Deus. Estou seguro nas mãos de Deus. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Isso aqui é interessante, por isso que é olhar o futuro, mas com a certeza, Deus está ao meu lado. E aí ele continua, eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não é vez de deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Quer dizer, vamos morrer? Vamos, todos nós vamos morrer. Mas e daí? Nós cremos na ressurreição que haverá no último dia, nós cremos na vida eterna. Então, tem problema. É passar para o outro lado da existência, que é a eternidade. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Veja como é bonito. Os salmos, quando a gente entra dentro deles, eles realmente são muito bonitos. E a gente deveria rezar os salmos sempre, porque o salmo é inspirado. É Deus que fala. O Santo Ambrósio que dizia, né? Quando a gente reza os salmos, a gente reza com as palavras que Deus colocou para nós rezarmos. Então é muito bonito. Tem salmo, tá certo, que não agrada muito,
Mas tem salmos que são muito bonitos. Esse 16, por exemplo, é muito bonito, né? Tá certo, Fábio? Dom Luizinho, mas que dificuldade pra gente perceber isso aqui. O senhor tá falando do Salmo e eu falo assim, meu Deus do céu, eu já li esse Salmo quantas vezes? Eu parece que eu não tinha lido isso daqui desse jeito aqui. Olha que coisa mais gostosa, junto a vós, felicidade sem limites. O Dom Luizinho, é sem limites. Pois então, e é E isso a mesmo. felicidade. Não tá falando que é tristeza, angústia, não tá falando felicidade sem limites. Delícia eterna. Ô, Dom Luizinho, por que é tão difícil da gente tomar consciência de uma coisa dessa, Pois Dom é, Luizinho? assim, o Salmo, ele é muito bonito. Você tem visto esses salmos que a gente tem comentado aí Sim. nos domingos? Aham. Todos eles são muito bonitos. Sal. E às vezes a gente precisa entrar dentro do contexto, né? É. E aí então a gente percebe a beleza do Salmo. Aqui a gente vê é alguém que realmente está tranquilo. Alguém que escreveu isso aqui é um momento de tranquilidade. E tem outros salmos que a pessoa está muito agitada, Tá né? angustiada, né? Angustiada. E a gente vê então a beleza justamente disso. No momento difícil, um momento mais alegre, em Deus a gente encontra respostas. Deus nos dá respostas. E a resposta, por exemplo, para os momentos difíceis que nós vivemos, quando nós achamos que o mundo está muito mal, muita coisa, etc., é justamente isso, essa visão de futuro. Deus nos dizendo, olha, calma aí, calma, né? Tudo isso vai passar. Eu vou vencer, você vai vencer comigo, né? Então, essa visão de eternidade, realmente do que é realmente a nossa vida, ela traz muita tranquilidade. Eu já tenho uma vida longa, né? Deus me deu uma longa vida, isso eu agradeço a Ele, mas realmente como a gente vai aprendendo, né? Quando a gente é jovem, muitas vezes a gente se perde diante de um problema, e às vezes a gente se questiona, né? Por que que o mundo está assim? Por que que há egoísmos, é, falta de paz, né? A gente às vezes se questiona, por que que Deus não intervém? Mas Deus, ele respeita a nossa liberdade, né? E nos faz olha para frente. Um dia vai chegar o momento da vitória de Jesus sobre tudo. Então, é saber enfrentar a vida. E realmente, como eu estava dizendo, da experiência de vida que eu tenho, olha, tantos momentos complicados que nós passamos no Brasil, né? Quando eu vou me lembrando, eu nasci no tempo da ditadura do Getúlio Vargas, né? Que as problemáticas todas, a intentona comunista, depois os integralistas, confuso, né? Depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? Foi o mundo inteiro, né? Morreram milhões e milhões de pessoas, né? Que situação o mundo vivendo, né? Por causa de ideologias, de políticas, essas coisas, né? Depois o Brasil entrou no período da democracia, né? Eu lembro aqueles primeiros anos, períodos de euforia, como o do Juscelino, tudo mais, né? Depois vieram problemas depois a ditadura militar, né? Foi uma época que tivemos muito problema também dentro da igreja. Depois veio a democracia de novo, e aí a gente foi vendo esse problema de corrupção. A gente vai ficando meio chateado com tudo isso, né? E o tempo foi passando e a gente foi vendo como as coisas vão sucedendo, e tudo vai realmente caminhando para algum lugar, né? E esse lugar nós sabemos qual é: a vitória de Jesus sobre tudo isso, a vitória de Deus, né? A gente olhar cristão nos faz ter tranquilidade diante de tudo o que acontece. E realmente só Deus mesmo. É Ele que vai ser o grande vitorioso de tudo e nós com Ele. Eu me lembro de um padre que ele contava assim, que ele já estava doente, né? E ele dizia assim, olha, eu vejo assim, a morte está chegando. Então,
a pessoa às vezes se desespera, está chegando a morte, fim da vida, etc. E dizer, mas olha, na vida inteira eu procurei ser feliz. E a felicidade total eu não consegui. Por duas coisas. Primeiramente, nesse mundo tudo passa. Né? Tem um momento alegre, feliz, está feliz, mas passa. Né? Como outro momento também ruim. E o segundo motivo é que a gente nunca encontra alguém ou alguma coisa que realmente nos deixe plenamente feliz. Né? Você põe, às vezes, uma pessoa, aquele momento feliz, mas depois... Agora, quando morrer, você quando acordar, né, você vai ver Deus. E você vai dar aquele estalo, mas era isso que eu buscava. E aí, então, encontra realmente a felicidade total e eterna, porque a eternidade não é um momento depois do outro, não. A eternidade é diferente do tempo, né? É o presente. Aquele momento que você mergulha em Deus, é abraçado por Deus, e você é feliz para sempre. Então, a esperança, realmente, é alguma coisa que não pode desaparecer da nossa vida. Nós que temos fé, procuramos viver a caridade, nós temos esse olhar tranquilo que nos faz enfrentar a vida sem perder a cabeça, né? Certo? Dom Luizinho. E aí essa oração, esse salmo diz muito bem isso, né? Dom Luizinho, a sensação que eu tenho é que toda essa liturgia, do jeito como o senhor explicou, parece que Deus falando assim, fala, vem cá, vem comigo, fica tranquilo, filho, vem cá, vem comigo. Porque, na verdade, assim, né, Dom Luizinho, toda essa liturgia que o senhor trouxe é uma esperança, uma grande esperança, mas uma esperança com Deus. Com Deus. Com Deus. Então, ele retrata aqui qual que é o maior temor da humanidade, né? É o fim dos tempos, grande tribulação. Então isso daí enche todo mundo de medo. Mas peraí, quem está com Deus, ele está falando ali, tá tranquilo. É certo. Então, Deus parece falando para a gente, vem cá, pode passar o que passar. E na história dos santos, né, Dom Luizinho, a gente vê uma hora que a gente acha que viu tudo, tem outro santo que aparece que passou mais tribulação ainda do que o outro. E olha que eles passaram e saíram vencedores no final. Pois então, isso mesmo. Então, isso vem de encontro com tudo isso que o senhor falou. Que coisa gostosa, essa esperança. Puxa vida. Isso dá muita tranquilidade na vida, a gente não se perder diante dos problemas. E, Dom Luizinho, como que é importante escutar isso de uma pessoa com o senhor, como o senhor diz, do alto dos seus 84 anos, né? Porque é muito diferente, como o senhor falou, quanta coisa o senhor já passou nesse país, sem falar das tribulações que aconteceram no mundo. O senhor falando disso daí, eu escuto de vez em quando as pessoas falando a respeito da igreja. Nossa, porque a igreja está passando por um momento muito difícil. Dom Luizinho, o Papa uma vez foi sequestrado e levado para outro país. Teve um momento da igreja e teve 2 papas. Teve coisa que a igreja teve a ponto de cair um monte de vezes ao longo da sua história, né? Que a gente às vezes não conhece a história da nossa igreja, mas já passou por tribulações, por situações muito pior do que essas. E a igreja continua aí. Continua, tem. Deus tá exato. Deus, né? Olha, assim, então, de novo, esperança, né, Dom Luizinho? Esperar. E viver com tranquilidade a vida. Os problemas, tudo é muito relativo, muito pequeno diante do futuro. Tudo é pequeno diante do futuro. O futuro é que explica tudo. E o futuro é a vitória de Deus, né? Olha lá. E nossa vitória é com ele. É Dom Luizinho que está falando isso. Olha lá. Olha só. Olha que calma que isso passa pra gente. Olha que tranquilidade que isso passa. Isso não tem preço. Puxa vida. Dom Luizinho, não tem preço, mas infelizmente nós vamos ter que parar. Já é porque 9h40. Pois é, porque nós temos nosso tempo aqui, que como eu escutei falar uma vez, o tempo é o nosso carrasco. Eu acredito que não. Acredito que o tempo é o que nos dá sabedoria. Nós temos que fazer tudo encaixado com o tempo, né, Dom Luizinho? Então, para a gente terminar com chave de ouro, peço uma bênção para os nossos ouvintes, para nós aqui da rádio, para que tenhamos um bom sábado, um bom final de semana, né? Exato. Para você, Fábio, para a família, para você também, Érica, família, para vocês que estão aí conosco. Eu tenho um bom sábado, um bom domingo e uma bela semana de feriados. Sim. 2 aqui em Santa Fé. Está muito bem.
Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, Amém. atrás de vós para vos proteger, Amém. e aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.